De acordo com a Constituição Federal vigente, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A Promotoria de Justiça de Andradina atende os municípios de Andradina, Castilho, Nova Independência e também Murutinga do Sul, os quais possuem uma população total de mais de 80 mil pessoas, segundo dados do IBGE de 2010. É justamente com o objetivo de esclarecer e explicar melhor sobre as competências e atribuições do Ministério Público e falar também sobre as ações civis públicas ajuizadas recentemente, eu vou conversar hoje no programa Ponto de Encontro com o Dr. Renato Kim Barbosa. Ele é o promotor de justiça da primeira Promotoria de Andradina. Doutor Renato, é um prazer recebê-lo aqui no programa Ponto de Encontro, para que nós possamos conversar, trocar algumas ideias sobre as atribuições, as competências do Ministério Público. Doutor Edilson, eu é quem agradeço aí o convite do senhor e principalmente da SRC para falar um pouquinho aqui do trabalho do Ministério Público na comarca de Andradina. Uma vez que a gente fica lá no fórum, é importante a população saber exatamente o que o promotor faz. Exatamente. As pessoas ouvem falar do promotor de justiça, do Ministério Público, e nem sempre as pessoas têm uma noção concreta quais são as atribuições e competências. Então vamos conversar com essa pergunta, doutor. Quais são as atribuições do Ministério Público? As atribuições do Ministério Público, a gente está acostumado, a população leiga, a ver na TV aqueles filmes dos Estados Unidos, por exemplo. Vem sempre o promotor ali acusando criminalmente. Esta é uma função clássica do promotor. Mas aqui no Brasil, além dessa função clássica, o promotor também atua na proteção dos interesses difusos. O que é isso? Por exemplo, o meio ambiente, doutor. Quando alguém vai lá e desmata uma grande área de uma floresta, o promotor atua para que a pessoa que desmatou repare aquele dano ambiental. Também na área da infância e juventude, temos aí, por exemplo, crianças e adolescentes, onde os pais vão diuturnamente no fórum e pedem ajuda do promotor para que ele atue no caso, como, por exemplo, internando até essa criança para que ela se livre das drogas. E também em outras áreas. Também temos aí agora, saímos de uma eleição, onde o promotor eleitoral atua protegendo também a lisura do pleito. E também temos diversas outras áreas onde o promotor atua, em que é importante demonstrar para a população que não é somente na área criminal. Falando nisso, doutor, nessas atuações e atribuições, recentemente nós tivemos uma ação civil pública em relação ao volume de som automotivo. Como é que foi essa situação e por que o senhor ingressou com essa ação civil pública contra essas pessoas que utilizam o volume do som de forma exacerbada, de forma a prejudicar a população, o que é também uma atuação na área ambiental, doutor? Isso, no caso, há uma poluição ambiental sonora. Quem primeiro constatou o problema foi a Polícia Militar, onde diversos populares reclamavam que esses carros utilizavam aparelho de som em som acima do permitido, incomodando gravemente a tranquilidade da população. A partir daí, a Polícia Militar entrou em contato com o Ministério Público, onde nós instauramos um inquérito civil para investigar em relação a esse problema. A partir daí, a Prefeitura também ajudou muito, onde foram confeccionados laudos constatando este dano sonoro, essa poluição sonora ambiental e desde então ajuizamos ações civis públicas para coibir esta prática. E agora, com a liminar deferida pelo Judiciário, aqueles que praticarem este barulho novamente terão que pagar uma multa civil, além da multa administrativa. Como foi feito, doutor, para identificar essas pessoas, já que eles transitam pelas ruas? Qual foi o trabalho para fazer a identificação e a individualização dessas pessoas que estavam abusando com o volume de som? O trabalho de campo principal foi realizado pela Polícia Militar. O tenente Valdomiro se empenhou nesta ocorrência e, em campo, a Polícia Militar, com o decibelímetro, aferia a quantidade do som causado. A partir de então, é emitido um documento que é enviado para a Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, onde é confeccionado um laudo constatando o dano ambiental ou não. Nos casos em que houve realmente um dano ambiental, passando os limites daquelas normas
sobre o assunto, a gente ajuiza a ação. Nos casos em que não houve, o procedimento é arquivado. Doutor Renato, em que situação que estão essas ações agora? Quais os desdobramentos que aconteceram em relação a esses infratores? No primeiro momento, foram ajuizadas 7 ações civis públicas em face de 22 investigados. Creio eu que a maioria delas já foi deferida a liminar, ou seja, o processo está no início, os réus serão citados, mas já há uma liminar em que eles são obrigados a não fazer barulho. Agora eles apresentarão uma defesa e, por fim, o juiz julgará se realmente eles devem ou não parar de fazer barulho. Em relação a uma outra atribuição, que é a questão da promotoria no âmbito do urbanismo, também há uma atuação. Como se dá, doutor, essas atuações ou ações civis públicas na área do urbanismo de uma cidade? A área do meio ambiente tem uma estrita ligação com a área da habitação e urbanismo. Por quê? Porque são questões afetas às circunstâncias, aquilo que circundam todas as pessoas, a qualidade de vida. No caso específico da habitação e urbanismo, podemos citar aí o trabalho das ruas, pavimentação, etc. Também um caso recente foi de uma empresa que havia tanques de álcool próximo a uma grande comunidade aqui em Andradina, um bairro com mais de 10 mil pessoas. E aí foi cobrada uma posição do Ministério Público, onde seria dito se realmente aqueles tanques poderiam ter sido construídos ali ou não. Foi desenvolvido, aí trabalhado um inquérito civil volumoso, com vários volumes, realizado uma audiência pública, e a partir do momento que a empresa não quis adequar-se ao entendimento do Ministério Público, foi ajuizada uma ação civil pública, onde o judiciário agora se manifestará sobre o assunto. E como é que está essa ação, doutor? Essa empresa já se manifestou ou ela vai responder normalmente à ação civil pública? Sim, ela já foi citada, apresentou a defesa negando os fatos aduzidos na ação civil pública, mas agora cabe ao judiciário dizer se naquele local pode ter sido construído aí, no caso, tanques de álcool próximo à população. Doutor, nesses casos também há a possibilidade de um termo de ajuste de conduta, que é um instrumento muito utilizado também pelo Ministério Público. Como funciona o termo de ajuste de conduta e quais as circunstâncias jurídicas que ele provoca entre as partes? O termo de ajuste de conduta, ele é basicamente um acordo. Obviamente, o Ministério Público ele não pode dispor do interesse público, ele apenas oferece à parte que está sendo investigada de se adequar espontaneamente à lei. Como, por exemplo, num caso de dano ambiental, a pessoa vai na promotoria e assume que realmente fez aquele dano e é assinado um termo de ajustamento de conduta, onde ela se compromete a reparar o dano de forma espontânea. E esse inquérito civil ele é arquivado e depois só é cobrado aí a reparação do dano. É abreviada essa parte de investigação, porque a própria pessoa investigada, ela assume que fez o dano. E na hipótese, doutor, de a pessoa não cumprir aquilo que foi ajustado no termo de ajuste de conduta, há uma sanção? Quais são as providências do Ministério Público quando ocorre esse descumprimento do que foi estabelecido entre as partes? Em casos de descumprimento, há toda uma normativa aí sobre o assunto. O que é feito com esse termo, que é um título executivo? É ajuizada uma ação de execução, onde é cobrado da pessoa multa, a reparação do dano e outras aí penalidades. É tudo na área civil, a gente não está falando da área penal, aqui é uma área civil onde a pessoa é coibida, agora judicialmente, quando não cumpriu o TAC, a cumprir o acordo. Muito bem, nós estamos conversando com o doutor Renato Kim Barbosa, promotor de justiça da primeira promotoria. Nós vamos fazer um breve intervalo, eu volto daqui a pouco. É sempre hora de reunir os vizinhos e cuidar da sua rua. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, cuide da sua rua. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Apoio Governo Municipal de Andradina. Tudo o que acontece no seu dia a dia, na sua rua ou na sua cidade, no seu bairro ou na sua balada. A informação procura você, onde você estiver. Para quem faz de tudo, para você que se informa. Um portal feito exclusivamente para você. Acesse www.lr1.com.br. Você no centro da informação.
Estamos de volta com o segundo bloco da entrevista de hoje no Ponto de Encontro com o Dr. Renato Kim Barbosa, promotor de justiça da primeira promotoria de Andradina. Um assunto importante, doutor, são as correições. O Ministério Público, ele realiza correições na Polícia Civil, na nossa comarca, né, nas cidades de Andradina, Nova Independência, Murutinga do Sul e Castilho. A respeito dessas correções, o senhor ingressou também com um inquérito civil público, porque essas delegacias estão com falta de funcionários, né? Falta de recursos humanos. O senhor poderia explicar melhor, doutor, essa atuação do senhor em relação à falta de funcionários na Polícia Civil? Sim, em relação a esse problema, o promotor ele tem que fazer correições ordinárias e também, quando for o caso, extraordinárias. Eu pontualmente visito, né, todas as delegacias da comarca, que ao todo aí, creio são 8, 9, somando os 4 municípios, e foi verificado que em todas elas há uma grande escassez de servidores policiais civis, ou seja, o trabalho ali de investigação ele fica prejudicado, porque geralmente na delegacia há apenas um, no máximo 2 servidores tocando todo o expediente dessa comarca aí, que tem mais de quase 90 mil habitantes e com uma grande, infelizmente, criminalidade. Por isso é importante haver mais servidores policiais. Eu, para tentar amenizar a situação, ajudar, instaurei um inquérito civil, onde nós cobramos informações do delegado seccional e agora aguardamos a posição, a informação do secretário de Segurança Pública, informando a real situação da comarca. Porque a partir daí o Ministério Público poderá ver se realmente há servidores suficientes ou se esse quadro é deficitário e cobrar alguma atitude do poder público. Doutor, mas o senhor vai fazer uma cobrança do poder público. O senhor também é servidor público. Isso não há nenhum conflito de competência nesse caso, o fato do senhor ser promotor e quem vai ser cobrado, na verdade, vai acabar chegando no próprio governador do estado, que é o responsável. Como fica esse conflito aí entre órgãos do mesmo governo? É bom frisar isso, doutor, porque a Constituição de 88, ela dotou o Ministério Público de plena autonomia, tanto administrativa, financeira, ou seja, o Ministério Público não é considerado pelos doutrinadores um quarto poder, mas ele tem todas as garantias de um poder. Ele é vinculado somente ao Procurador-Geral e não a nenhum dos 3 poderes, seja legislativo, executivo ou judiciário. O Ministério Público atua aí fiscalizando tudo que tiver relacionado ao governo ou não, em prol da população. Por isso, a gente tem essa autonomia e independência funcional para, né, ajuizar ação, instaurar inquérito civil contra quem quer que seja, mesmo que seja aí detentores de grande poder político. Por isso que é um grande papel, uma atribuição conferida pela Constituição. Então, seja por isso, em razão dessa independência, dessa liberdade do Ministério Público, o senhor também ingressou com uma ação civil pública ou inquérito civil público em relação à superlotação na nossa penitenciária de Andradina. Doutor, acho que seria muito importante explicar isso, porque as pessoas muitas vezes veem o promotor ali fazendo as denúncias contra a criminalidade, contra aqueles que praticam infração, mas nem sempre sabem que o senhor também visita a penitenciária regularmente e quando vê lá que existe algum problema, alguma deficiência, alguma irregularidade que venha a prejudicar os próprios presos, o Ministério Público também toma providências, doutor. Sim, o Ministério Público não atua somente aí no combate à criminalidade. A pessoa que depois ela é presa, ela tem que ter aí todos os seus direitos garantidos. Não é apenas a liberdade o Estado cerceia, ou seja, todo o direito à saúde, à integridade física, à dignidade tem que ser garantidos. Por isso, o promotor visita aí mensalmente a penitenciária de Andradina para verificar as condições. Lá é uma penitenciária considerada modelo no Estado, só que em relação a todas as outras sofre de um mesmo mal, que é a superlotação. A capacidade dela são 792 presos, mas atualmente aí tem mais de 1.500, ou seja, quase 100% a mais. Por isso, instaurei um inquérito civil para verificar se há como resolver essa situação, porque um local que foi criado para abrigar X pessoas não pode receber o dobro. Doutor, a que se deve essa superlotação carcerária, que não é só em Andradina, mas no estado todo? Como o senhor pode definir os motivos pelos quais o estado de São Paulo tem mais de quase 200 penitenciárias em todo o estado e praticamente todas elas estão com a população em excesso? Realmente, não somente no estado de São Paulo, mas é um problema crônico aí do Brasil.
A população carcerária está crescendo muito e o Estado não está construindo penitenciária. Há aquela questão, aquela crítica da população em construir mais penitenciárias em vez de hospitais, escolas, por exemplo. Creio eu que tem que construir realmente hospitais e escolas e não pode deixar de lado de construir penitenciária, porque está se adotando uma política de liberar as pessoas basicamente por não ter espaço. A gente tem que focar em todos os problemas e enfrentá-los, não apenas ser omissos e não enfrentá-los de frente. E quando o senhor vai à penitenciária, doutor, o senhor conversa com os presos, conversa com os funcionários, como é, na prática, essa visita in loco à penitenciária? Aqui em Andradina, a visita mensal ordinária, ela é realizada ali no pavilhão administrativo e, quando necessário, a gente olha ali nos raios que a gente diz, né, da penitenciária. A parte administrativa, nós conversamos aí com alguns sentenciados para verificar as questões tanto deles quanto dos seus colegas de cela e de pavilhão. E também já foi realizado aqui em Andradina, logo que eu cheguei com o Dr. Luiz Gustavo, que era o titular da primeira vara judicial, juiz, nós entramos em cada cela para verificar as condições de habitabilidade. A correção depende disso. A ordinária é feita dessa forma, mas também, às vezes, a gente lá vai e faz algo mais minucioso para verificar realmente como é que está a situação dos reclusos. Doutor Renato, eu gostaria também de falar sobre a sua carreira profissional. O senhor foi advogado antes de ser promotor de justiça. Eu gostaria de saber a respeito de por que o senhor enveredou, seguiu a carreira do Ministério Público, e também uma novidade, que é um assunto que para nós de Andradina vai ser muito ruim, que é a sua saída. O senhor está de partida para outra cidade e nós vamos sentir muito, mas é muito importante para a sua carreira, porque se trata de uma promoção por merecimento. Mas sobre esse assunto nós vamos conversar no próximo bloco com o Dr. Renato Kim Barbosa, que está de malas prontas para ir embora de Andradina, e ele vai explicar melhor a respeito dessa transferência para outra cidade. Azevedo Auditoria e Soluções Empresariais, atuando no mercado há 20 anos, proporcionando aos clientes confiabilidade, segurança, transparência, independência e rigor na prestação dos serviços. Contrate uma empresa com credibilidade e especializada em fornecer soluções a diversos segmentos empresariais. Acesse nosso site www.azevedo.cnp.br e saiba mais. Azevedo Auditoria e Soluções Empresariais, escritórios em Araçatuba e Bauru. O jornalismo do SRC TV vem com tudo. Jornal Meio-Dia. Informação, credibilidade, transparência. Uma equipe de jornalistas 24 horas ligada nas principais notícias de Andradina e região. Jornal Meio-Dia. A notícia de um jeito ágil e dinâmico. Aconteceu? Virou notícia? Jornal Meio-Dia. Mais que jornal, é informação. SRC TV, canal 17. Uma TV pra você e sempre com você. Brasileiros nos 4 cantos do país estão agindo para combater a dengue. São ações simples, que valem muito, que salvam vidas. O mosquito da dengue se reproduz onde há água parada. Por isso é importante agir e eliminar tudo que possa se transformar em foco. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue, se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. Apoio Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul. De volta ao terceiro bloco, conversando com o Dr. Renato Kim Barbosa, promotor de justiça da primeira promotoria de Andradina. Doutor, vamos falar um pouco sobre a carreira do senhor. Obviamente, todo promotor tem um histórico, um passado. O senhor ingressou primeiro na advocacia antes de seguir para o Ministério Público, doutor? Realmente. Eu me formei pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, no ano de 2005, lá no finalzinho. Em 2006, advoguei, consegui aí, lograr êxito no exame de ordem, e até o ano de 2010 fui advogado atuando ali na comarca de São Paulo. A partir de então já estudava aí para concurso público também, ao mesmo tempo que advogava, onde consegui ser aprovado em 2010 nos concursos para promotor de Goiás e Sergipe. Fiquei um tempo em Goiás
E logo em seguida, em 2011, retornei aqui para a minha terra natal. Consegui ser aprovado também para o concurso de promotor de São Paulo, que era um antigo sonho aí que eu tinha desde a faculdade, né? A gente ouvia o próprio nome, promotor de justiça. Isso aguçava ali, né, nosso interesse pela matéria, e conhecendo a área, sabendo das prerrogativas, da defesa dos cidadãos, isso me atraiu muito. Sabendo que também a advocacia é uma área muito nobre, que obviamente eu, no futuro, se um dia, quando for me aposentar, com certeza voltarei a ser advogado, mas por enquanto aí estou sendo promotor de justiça, tentando fazer o máximo em defesa da população. Era um antigo sonho que eu consegui realizar e hoje, a duras penas, aí a gente faz o máximo para poder defender bem a população. Doutor, só para esclarecer, o senhor passou no concurso em Goiás e Sergipe para promotor também? Para promotor também. E depois tive aí, né, a felicidade de conseguir retornar para o meu estado natal, que é São Paulo. O senhor, a família do senhor é de São Paulo, doutor? A minha família inteira, né, o cerne principal é da capital mesmo, São Paulo capital. E eu estou aqui em Andradina, pude, né, tentar aqui conhecer os problemas locais e tudo mais, mas eu sou realmente de São Paulo capital, apesar de hoje morar e ser um cidadão aí andradinense. E falando nisso, doutor, o nome Kim, Renato Kim Barbosa, da onde vem esse nome Kim? É japonês, chinês, de onde? Eu sou uma mistura aí, né? Meu pai, ele é brasileiro, de onde adotei meu sobrenome Barbosa, é um mineiro que foi radicado, morou em São Paulo desde a infância. Já minha mãe não, ela veio da Coreia do Sul, com 13 anos de idade, daí que veio meu nome Kim. Ela veio com 13 anos de idade, morou no Brasil, conheceu meu pai, o mineiro, e aí surgiram eu e meus irmãos. Então, o senhor é de origem coreana com um mineiro. Isso. Uma mistura boa, né, doutor? Mistura diferente que a gente vai aí tentando, né, representar bem. Talvez seja essa a explicação de uma pessoa tão inteligente como o senhor, que tem demonstrado aí muita capacidade, muita competência e que, lamentavelmente, doutor Renato, nós vamos perdê-lo aí e gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto, como foi essa promoção, para onde o senhor vai e quando nós vamos ficar sem o senhor aqui na primeira promotoria de Andradina. É uma notícia aí que eu fico tanto muito feliz e ao mesmo tempo muito infeliz, porque a felicidade de a gente progredir na carreira, que é uma carreira que começa como promotor substituto, depois em trança inicial, onde eu fui até interessante, doutor, se puder explicar, eu fui promotor substituto em registro, em Jacupiranga, pouco tempo. Me promovi logo para Rosana, que é uma comarca inicial. Logo em seguida me removi para Teodoro Sampaio, que também é uma comarca de entrância inicial. E somente após este período que eu fui promovido para Andradina, onde aí estou em entrância intermediária. E agora recebi essa notícia de que fui promovido para a entrância final, Mogi das Cruzes, ali na Grande São Paulo. E por isso é uma notícia feliz em relação à promoção e voltar para perto da família. No entanto, é uma notícia infeliz também, porque eu estava muito ambientado aqui, fiz muitos amigos, no fórum ali, o trato com servidores, com juízes, advogados é fenomenal, só tenho agradecimentos, foi um aprendizado aí diuturno, que a gente só engrandece o ser humano. Eu digo aqui que se contribuir, não sei se contribuir o suficiente, porque a população aqui é uma população muito receptiva, muito carinhosa e também muito carente em certos aspectos. E a gente tenta aí fazer o máximo, mesmo sendo difícil, porque temos somente 3 promotores hoje em Andradina. E a família, doutor? A família também ficou feliz? O senhor é casado? Sim, filhos? Filho ainda não tenho, mas sou casado. A esposa também ficou feliz, porque a família dela, como a minha, é de São Paulo. Mas a gente fica muito triste nesse aspecto aí de ter que, quase 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio em Andradina. A gente fez muitos laços de amizade, mas agora tem que, a vida segue, felizmente e infelizmente. Doutor Renato, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que o senhor está aqui, nós estamos na televisão. Eu tive a oportunidade de labutar, de trabalhar com o senhor sabe que eu sou advogado criminalista, e nós tivemos vários debates no Tribunal do Júri, eu como advogado de defesa e o senhor trabalhando aí como promotor de justiça. Eu gostaria de deixar essa mensagem que o senhor levasse nessa sua despedida, de que aprendi muito com o senhor como promotor de justiça, com o seu caráter, com a sua ética, com o seu espírito de promotor de justiça e não de promotor apenas para incriminar. Então eu gostaria de dizer, de dar o meu testemunho de como o senhor é um promotor proativo, se envolveu com vários problemas da nossa cidade, problemas que afligiam a nossa comunidade, e eu quero agradecer muito por esse período que o senhor
nos deu a oportunidade de convivermos juntos, doutor. Doutor, eu que agradeço aí, para mim foi uma grande oportunidade. A gente sabe que não está no local por acaso, né? A gente tem uma missão aí a fazer, mas aqui eu só tive felicidades e saio aí, né, de cabeça erguida, sabendo que a população aqui é fenomenal, principalmente aí, né, o ambiente do fórum. Como o senhor disse, os advogados aqui são fenomenais, o senhor aí é um belo exemplo de, né, como atuar no Tribunal do Júri. Tive muita dificuldade trabalhando com o senhor, mas aí mostra o quão profissional é o trabalho do senhor, que é um dos melhores advogados do Tribunal do Júri, na minha opinião. E a gente sabe que o trabalho tem que seguir, né? A gente tem que tomar nosso rumo e fico muito feliz de que pelo menos algumas pessoas, né, agradeçam, saibam ali o que foi feito. Porque a gente fica no gabinete ali e não sabe direito, né, se a população está sabendo o que está sendo feito. Mas quando as pessoas tocam no assunto, mencionam o nosso nome, a gente fica feliz em saber que está podendo ajudar, nem que seja um pouquinho. Doutor, e o clima lá no fórum? Como é que o pessoal recebeu a notícia da sua transferência? O pessoal, obviamente, ficou chateado. Como é que estão os colegas, os profissionais que trabalham ao redor do senhor durante esse tempo de 2 anos que o senhor esteve conosco? Fiz muitos amigos aí, né, como eu disse, então tem aquela felicidade por a gente conseguir se promover e também uma certa tristeza, né, de perder, como se fosse um laço familiar. O doutor sabe, está sempre no fórum, a gente acaba formando uma família, não só amizade, vira um laço familiar. E a partir desse momento que esse laço é rompido, há aquela tristeza natural. Mas todo mundo aqui já é adulto, é maduro e sabe que a vida segue. Doutor, só para finalizar, o senhor poderia deixar os seus agradecimentos aí para que tenha a oportunidade de deixar uma mensagem para toda a população de Andradina e da nossa comarca. Doutor, eu agradeço aqui primeiramente ao Sistema Regional de Comunicações por esse trabalho realizado belo, esse belo estúdio, esse trabalho de tanto internet, rádio e televisão, que Andradina e região precisa disso, ter uma comunicação imediata. Agradeço aí todos os jornalistas, principalmente o Olair, que esteve presente em diversas ações do Ministério Público. Agradeço todos os profissionais do fórum, aos juízes, servidores do Ministério Público, advogados principalmente, que aqui não tive problema nenhum, todos muito serenos, sabem dialogar. Tivemos são verdadeiros colegas de trabalho, porque a gente está ali para fazer ter a mesma finalidade, que é aplicar a justiça. Agradeço a população por bem receber, por ir ao fórum, cobrar do promotor, né, atitudes. Então aqui ficam só os agradecimentos gerais. Também aos poderes públicos, a Prefeitura de Andradina, onde eu tive um trabalho aí conjunto no meio ambiente, porque eu cuido do meio ambiente, então a Prefeitura sempre esteve aí, né, o Cláudio Gotar, o doutor Jamil, sempre proativo para ajudar o Ministério Público nas causas ambientais, e todos os demais órgãos, a Polícia Militar. Se a gente for listar aqui, é muita gente, então peço desculpa a quem eu não mencionei agora, porque é muita gente que eu fico agradecido. Muito bem, nós estamos encerrando o programa Ponto de Encontro dessa semana. As pessoas estão perguntando muito a respeito do cenário, o que são essas fotografias. Para vocês terem uma ideia, aqui atrás de mim é uma fotografia do antigo fórum da nossa cidade, que ficava localizado na rua Santa Terezinha com a Cássio e Silva. É uma foto do fórum, obviamente antiga, mas a ideia desse cenário é justamente homenagear a nossa cidade, a história de Andradina. Até o próximo programa Ponto de Encontro, aqui pelo SRC TV.